Evangelho, quarta-feira da terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do tempo comum. Hoje, memória facultativa do diácono e mártir São Vicente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de seguirmos meditando o Evangelho de São Marcos hoje em seu terceiro capítulo. Diz o texto que Jesus entrou novamente na sinagoga. Dessa vez, ele encontra presente na sinagoga um homem que tem uma deficiência física e que traz consigo uma esperança em Deus diante do seu próprio sofrimento. E no dia de sábado estava ali reunido com as demais pessoas. Os interlocutores de Jesus no Evangelho de hoje não dirão uma única palavra. Porém, essa atitude da parte deles, Marcos a apresenta como um grande sinal de oposição a Deus. Jesus, vendo aquele homem enfermo e diante dele alguns que o observavam para ver se ele iria fazer um milagre em dia de sábado e dessa forma pudessem acusá-lo, Jesus então, ele que poderia curá-lo sem uma única palavra, abre um diálogo e diz ao homem da mão seca para estar ao meio da assembleia. Esse gesto traz a atenção para o que Jesus iria fazer. O coração de Jesus é um coração de completa misericórdia e compaixão. Vendo aquele homem sofrendo e trazendo consigo as dores daquela paralisia e o desejo de poder superá-la no coração como súplica a Deus, e ao mesmo tempo vendo aquela multidão que poderia se dispersar diante do que seria dito, ele mesmo toma a palavra. E o falar de Jesus é um divisor de águas sobre a vida daqueles que buscam o mal. Como assim, Padre Fábio? Em nenhum momento o gesto de Jesus coloca em dúvida para nós a respeito da sua misericórdia e a respeito do bem que ele está disposto a fazer por aquele homem. Entretanto, os gestos de Jesus vão separando claramente sua atitude da atitude daqueles que não buscam a Deus. O coração do Senhor é misericordioso pelo enfermo, é misericordioso por aqueles que se rebelam contra Deus, pois o testemunho que ele vai cumprir daquela cura será para eles um testemunho em favor da conversão deles.
O coração de Jesus é misericordioso para aqueles que estão na sinagoga, para que possam louvar e bendizer a Deus pelas maravilhas que o Senhor faz no meio dos homens. Então, ainda que haja maldade no coração de alguns, o Senhor em nenhum momento se deixa vencer por sua misericórdia, pois a atitude para com aquele homem é uma atitude que vem como graça em favor de todos, dos que verão e glorificarão a Deus, daqueles que têm um coração endurecido e também em favor daquele que é o enfermo, que espera em Deus. Porém, aqueles que têm um coração endurecido se fecham de tal modo a rejeitar a obra de misericórdia cumprida pelo Senhor. Ele pergunta a respeito do que seria justo fazer segundo a vontade de Deus, que é misericordioso e bom, e eles se calam. Eles repudiam a bondade e a misericórdia de Deus. Eles escolhem opor-se às obras de misericórdia do Senhor. Então, essa atitude do coração deles gera tristeza e ira, vai escrever São Marcos no seu Evangelho, contra o pecado, porque naquele lugar o pecado sobre muitos corações ainda reinava. Eles estavam em franca oposição à vontade e ao agir de Deus. Então isso traz tristeza e ira ao coração do Senhor. Tristeza por conta daqueles que se encontram nesta condição e ira contra essa disposição dos corações em hostilizar a misericórdia. Jesus em nenhum momento tem no seu coração o propósito de separar ou de realizar um dano contra aqueles que ali estão, mas ele tem um completo repúdio ao pecado, ao ponto de usar-se a expressão ira, e uma grande tristeza por ver o coração dos homens tão longe da misericórdia do Senhor e em posição até mesmo de oposição. Queria aproveitar para trazer um texto de Santa Faustina Kowalska que fala a respeito da misericórdia, para compreendermos a dor do coração de Jesus diante do episódio de hoje, mas para não termos dúvidas também da grande alegria que o Senhor tem em realizar a sua misericórdia. Jesus, verdade eterna, nossa vida, invoco e suplico a vossa misericórdia para os pobres pecadores. Ó dulcíssimo coração do meu Senhor, cheio de compaixão e insondável misericórdia, imploro-vos pelos pobres pecadores. Ó coração dulcíssimo, fonte de misericórdia da qual brota raios de luz incompreensíveis para todo o gênero humano, suplico-vos luz para todos os pobres pecadores. Ó Jesus, lembrai-vos da vossa amarga paixão e não permitais que se percam almas redimidas com o vosso preciosíssimo e sacratíssimo sangue. Ó Jesus, quando medito sobre o grande mérito do vosso sangue precioso, rejubilo com a sua imensidade, pois uma só gota teria sido suficiente para salvar todos os pecadores. Embora o pecado seja um abismo de maldade e de ingratidão, contudo, a dádiva entregue por nós nunca lhe é comparável. Por isso que toda a alma confia na paixão do Senhor, que tem a esperança na misericórdia que Deus a ninguém negará, que tem a esperança na misericórdia que Deus a ninguém negará. O céu e a terra poderão passar, mas não se esgotará a misericórdia divina para com os pecadores. Oh, como se consome de alegria o meu coração quando contemplo
essa vossa inconcebível bondade, ó meu bom Jesus. Desejo trazer a vossos pés todos os pecadores, para que louvem a vossa misericórdia pelos séculos dos séculos, pois não negas a vossa misericórdia a nenhuma alma. E com essa palavra, com essa certeza de amor do coração de Santa Faustina Kowalska, podemos compreender mais uma vez que Jesus tudo fez pela salvação de todos os que estavam ali. O Senhor deseja que os corações compreendam e se entreguem à sua infinita misericórdia, e não se percam pelo pecado, nem se percam na oposição à vontade de Deus. Peçamos, caríssimos irmãos e irmãs, pela intercessão do mártir São Vicente, diácono, que muitas almas cheguem ao Senhor, compreendam a sua misericórdia e se entreguem a Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Vicente, mártir, e pela intercessão de todos os santos e santas de Deus e da Imaculada Virgem Maria, desça sobre vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.